a gente sempre cai nesse lugar, por exemplo, de achar que a sociedade, ou que o social tem um peso maior no desenvolvimento humano, e na verdade é uma relação mútua, né? A biologia, ela vai interferir na sociedade, em você. Como assim? Então, por exemplo, o social interfere no biológico, assim como o biológico interfere no social, é mútuo. E no psicológico também, que é o biopsicossocial. Mas como que isso acontece? Por exemplo, quando a gente começou algo social, que foi o cozimento dos alimentos, por exemplo, o nosso intestino ficou menor. Isso pôde nos dar mais capacidade de como chama, gente? A gente passa mais tempo de viver em os sociedade. neurônios, De neuroplasticidade? Isso, então o cozimento dos alimentos, que foi uma coisa social, interfere na nossa biologia. Então a biologia não é fixa, é a epigenética, o ambiente está interferindo em você, enfim. Então, mas nós ainda temos algumas coisas biológicas, por exemplo, o afago que nós temos, ou a conchinha que eu digo, né? A nossa conchinha. Isso é porque nós somos mamíferos. Então, ainda não é só social e nem só biológico. Os dois estão, todo momento, interferindo, sabe, um no outro. Isso é muito importante, na minha visão. Tanto é que pro curso de política que vai lançar agora, não sei quando, porque eu ainda estou escrevendo e está sendo muito difícil. A dificuldade que eu estou tendo para escrever esse curso é porque eu não sei onde começar. Porque como tudo tá conectado para mim, eu tava chegando no Big Bang daqui a pouco. Exatamente por isso. Porque eu não queria começar o curso falando, gente, a política é essa produção humana, ou começando na Grécia. Geralmente os cursos de ciência política começam em Maquiavel. Porque é a mudança do pensamento de como a política devia ser, que é o que estava na Grécia. Então a política deve ser. Eu achei muito bonito o que você estava falando, porque você estava falando de uma visão totalmente... eu diria até aristotélica, de ser esse homem pleno que você estava falando. Tipo, pelo que você estava dizendo, parecia que a política, o Estado e todas as relações políticas deviam fazer você ser uma pessoa melhor. Sim. Isso é uma visão que estava super em alta na Grécia. As pessoas achavam isso, que a política ela era para fazer você ser feliz, essa plenitude, enfim, algo mais ou menos assim. Os cursos de ciência política começam em Maquiavel. Então eles nem começam na Grécia, ou de ciência política. Por quê? Porque Maquiavel tem a virada realista, que é quando você começa a falar como a política é, não como ela devia ser. Então ela devia ser muita coisa, mas como ela é. Qual que é o problema disso, Rodrigo, que eu vou te falar olhando nos seus olhos? É que isso é uma mentira também, entende? Então quando a gente fala que antes... Na Grécia, a política, a gente explicava a política como ela devia ser. E a partir de Maquiavel, como ela é, isso já é um consenso nosso, já é uma visão que nós temos, é uma forma didática de explicar o mundo. Não é tão preto no branco. Nada é tão preto no branco. Só se você quiser, aí vai ser o preto e o branco. Então, não é assim desse jeito, você entende? Mas é a maneira como se explica. Então, eu não consigo enunciar muitas coisas mais, porque quando eu falo isso, como devia ser, como ela é. Não é verdade, tô mentindo pra você. É só pra você aprender uma coisa que não é verdade. Mas enfim. E aí, eu não queria começar nem em Maquiavel e nem na Grécia. Eu queria explicar para as pessoas que essa tendência política que nós temos é uma tendência biológica também. Há uma interferência biológica em nós sermos políticos, entende? Em nós fazermos política. Para isso foi quando eu tive que pegar esse autor que os esquerdistas não gostam muito, que é o Fukuyama, no seu livro sobre as origens da ordem política. E ele vai falando sobre o começo do Homo sapiens, vai falando sobre os chimpanzés. As minhas amigas próximas, como a Júlia Sapucaí, tá super brava comigo, porque eu comecei a escrever esse curso agora em janeiro. Até agora eu não terminei, porque não sabiam o que começar. Eu escrevi a primeira aula 5 vezes. E pra você sintetizar, imagina, é uma dificuldade, né? Porque você vai abrindo, depois você tem que... Tá entendendo? E aí, mas por que aconteceu? Porque agora tá começando uma guerra lá em Uganda, né, com os chimpanzés, e esse era o tema da minha primeira aula. Isso aí? Cara, então. Muito louco. Uma guerra civil entre os chimpanzés. Isso está nesse livro do Fukuyama, que era a minha bibliografia. Então eu ia falar sobre isso, não ia falar sobre essa guerra específica, eu ia falar sobre o passado, eles se racharam, né? Eu ia falar sobre tudo isso lá no meu curso, e ela falou, viu, se eu tivesse feito antes, tivesse parado de querer muito conteúdo, você já tinha feito o curso, todo mundo ia falar, o Bira prevê o futuro, porque o povo fala que eu prevejo. Mas não. E por que eu não estava conseguindo escrever esse curso? Exatamente porque onde começava? Porque eu quero mostrar para as pessoas, por exemplo, a ideia de que o mundo é regido por leis.
Isso vem do mecanicismo, que vem da Idade Moderna. A ideia de que, por que no curso de política nós não falamos sobre biologia? Por que os cursos são feitos dessa maneira? Exatamente porque na Idade Moderna se tem a ideia de que, começa a ideia de que eu estou fazendo física, você está fazendo química, eu estou fazendo biologia. Não são coisas que se encontram, entende? Então até hoje nós não temos um curso que... Já começou a ter, né? Você tem uma matéria de bioquímica, de biofísica, mas... porque nada é sozinho, entende? Então não tem como eu explicar, por exemplo, por que você... A forma como você cozinha, a comida que você come, a batata que você come, vem por causa dos movimentos dos corpos celestes, da noite do dia, do movimento ao redor do Sol. Então tudo está conectado, por isso eu falei sobre o Big Bang. Porque eu começava o curso falando sobre essa ideia de que existe uma coisa chamada política, e que existe a sociologia, por exemplo. Porque a ciência política, ela fala, nós vamos explicar a política pela política. Como se a política fosse destacada. E não é. E aí tem o Carlos Eduardo Cel com um livro sobre sociologia política tão interessante, que é um comentador, que ele vai falando sobre isso, como ele vai falando sobre a sociologia política, entendendo que a ciência política parte só da política para explicar o mundo. Mas isso não pode acontecer, porque a sua política ela tem relação com a religião, com a arte, com tudo. Não está desconectado, entende? Está tudo interligado. Então, essa ideia de que existem disciplinas diferentes é uma ideia totalmente moderna, que não é a verdade natural. Então, se você for hoje num curso de filosofia e falar, oi, quem quer aqui falar de Bhaskara comigo? Quem quer falar sobre logaritmo? Todo mundo vai falar, eu sou de humanas. Mas os filósofos eram matemáticos. Sim. Platão falava, só entra aqui quem estudou geometria. Descartes, o plano cartesiano, enfim. Então, essa ideia de que você faz filosofia e eu faço química e você faz... é uma construção moderna, entende? Então, até isso tem que ser visto. Então, essa primeira aula... que eu escrevi 5 vezes, eu não sabia onde começar. Eu começava falando sobre bicicleta. É onde eu quero chegar, tá entendendo? Então ficou... É igual esse podcast, então não pode, porque é uma aula. Então, mas nessa parte política que você fez aí, nesse entendimento político que você já começou a criar, você já percebeu onde aconteceu um ponto político realmente relevante, onde o ser humano realmente começa a entender política como ela é, sabe? Como parte de negociação fundamental para a sociedade? O meu ponto é esse. Ainda não existe, né? É desde sempre, então. Eu acho que o que eu quero dizer com essa aula eu queria mostrar isso para as pessoas. Não existe esse momento de surgimento da política. Nós surgimos políticos. A política, ela antecede a gente. A política é inerente ao ser humano. Isso. Como o ser humano respira, ele faz política. Exatamente, entendeu? A gente tem um arquétipo político. Pode ser. A gente tem um arquétipo político, tem um arquétipo espiritual, tem um arquétipo... né, financeiro, sexual, né, e esses arquétipos, matrizes, melhor do que arquétipos, matrizes, nós temos essas matrizes que é o que forma o ser humano, né? Exatamente, nós somos multifatoriais, então era isso que eu não estou conseguindo lidar, onde eu começo falando sobre isso, então, porque aí começa também a ser muito difícil, porque a aula começava falando sobre mecanicismo, por exemplo. Aí o aluno que é leigo, que assiste meus vídeos na internet, quer me assistir na aula, vai ter que lembrar de coisas que ele não lembra lá da escola, entende? Então eu acho que eu tô sintetizando mais para que seja bem objetivo, porque às vezes eu quero passar, esse é o grande problema, eu quero mostrar para as pessoas como tudo está interligado e a pessoa no final não entende porra nenhuma, fala, não entendi porra nenhuma disso aqui. Então agora eu tô tentando escrever de novo, só falando sobre a origem política, a origem biológica da política primeiro, para depois passar sobre como a política devia ser, que não é verdade, entende? Que é só como a gente explica as coisas, para depois chegar a Maquiavel, e depois os contratualistas, enfim, fazer esse caminho todo. Você acha que a humanidade ganhou ou perdeu com essa separação, assim? É inevitável essa separação, por quê? Não tem como você saber tudo. Então essa que é a questão. Você tem que separar para ter mais eficiência. Exatamente. Mas ao mesmo tempo, se você pegar grandes cientistas do passado, os caras tinham várias descobertas em vários setores. Você pegar o Leonardo da Vinci, o cara era um pintor, era um físico, era um astrônomo. O cara fazia várias
né, várias habilidades ali, Descartes. Não, ele ainda falou. pintava no Não, final desse negócio, o cara tinha quadro, várias obras ali. Isaac Newton, né? O Isaac Newton não era só um físico. Você sabe que ele escreveu mais sobre Deus do que sobre física, né? Sim, Sabia disso? Sim. Santo Agostinho também, não era só Mas era uma outra realidade. Assim, lógico, esses caras são a Mas referência não por um acaso, mas né? era uma vida também dedicada ao estudo. E era né? assim, ó, mas era assim, ó, o que eles tinham de conhecimento, sei lá, físico? Era coisa pra caramba pra época. Sim. O que eles tinham de conhecimento político era muito pra época. Hoje, se você pegar um cara e ele for falar só da história, cara, dá pra eles esmiuçar, sabe, de um tamanho tão incrível que é infinito quase. Então, por isso eu acho que hoje você não vai ter um cara que é, como eles foram, muito bons em muitas coisas. Porque hoje o cara que ele é muito bom, ele consegue aprofundar tanto, sabe, que ele, mas sempre ele vai deu pra aprofundar. Mas tanto. sabe qual é o problema disso? É muito distante do que era. Esse é um grande problema na minha visão, claro. Por quê? Quando você vai especializando tanto, você perde o contexto maior. Essa é a grande realidade. Você vai então, por exemplo, cego exatamente, isso é um grande problema. Então, por exemplo, antes, que isso era uma parte do roteiro da minha aula que eu descartei, que por essa especialização. Então, por que a gente está começando a falar sobre biologia? Porque hoje a gente tem a antropologia aqui, a biologia aqui, existe uma interligação em cursos específicos, mas são coisas separadas. Então, hoje você não está só... Hoje você vai estudar, por exemplo, medicina. Certo? Mas não só medicina, você vai ser ortopedista. Mas não só ortopedista, você vai ser especialista em joelho. Mas qual que é a questão? O joelho, ele não está desconectado do todo. O joelho, ele depende dos seus músculos. Os seus músculos dependem do que você come, ou seja, da sua classe social, o tipo de trabalho que você faz, da urbanização da sua cidade, o desgaste do seu joelho. Tem muita escada, a sua cidade é plana, tem rampa. Então, o joelho não está sozinho no mundo. Tá entendendo isso? Então, para você saber sobre a saúde do joelho, você tem que pensar sobre... tem tantas coisas sobre o joelho. É igual a obesidade. Por exemplo, eu tô obeso desse tamanho, que você não tá vendo aqui porque eu pedi para pôr filtro, que eu tô desse tamanho aqui de obeso. Tava ocupando aqui, o Pedro falou, não tem como, é ser humano. E aí o que aconteceu? A pessoa fala que a obesidade é a escolha. Tem essa ideia de que a obesidade é uma escolha. Até pode ser, mas veja. A obesidade, você tem uma predisposição para isso, tudo bem? A pessoa que é obesa, isso é muito, muito curioso, ela realmente sente mais fome física do que a pessoa que, quando ela perde, né, a gordura, porque tem o tecido lá adiposo. Depois chama um biólogo aqui que ele vai explicar que eu não sou biólogo. Então você vai ter a predisposição, aí você tem, mas a pessoa é só você comer menos do que você gasta. Sim. É como se isso fosse uma matemática simples. É uma matemática, mas não é. Por quê? Aí quem tá obeso é o rico que tá gordo, quem tem acesso a alimentos de qualidade, que tem... porque isso também é um grande problema, você come coisa light, por exemplo, tem menos caloria, mas ele gasta menos caloria também para ser consumido pelo seu corpo, porque, enfim, a química dele tá mais fácil. Então, os ultraprocessados, gente, um pacote de bolacha é 400 calorias. Um pacote de bolacha. Tireoide. Você come 2 pacotes, é 800, tipo, a pessoa tem que comer... Uma mulher já come 3 pacotes e acabou. Tem um basal de 1.200, 1.300. Acabou. É um pacote que é comum, já, né? Se ela passar disso aí, ela já... Fica obesa. Vai ganhar peso. E aí você come um pacote de bolacha, depois de um pouquinho tempo você fica com fome de novo. Mas alimentos de verdade são caros, ainda mais nas cidades. E a gente também pensa sobre isso. Isso é muito interessante. Embaixo do asfalto tem terra. Isso é muito lindo, gente. Você não consegue plantar, nós não plantamos mais. A vida, as pessoas estão passando fome, embaixo do asfalto tem vida ali, você podia plantar. Você tá entendendo isso? E nós não temos mais onde plantar. Aí chega lá no enclosures, na Inglaterra, tirando fazendo ali do cerceamento, tirando a terra dos camponeses, que era uma terra de uso comunal, na Inglaterra. Por quê? Porque agora você vai ser um trabalhador assalariado, você vai ter que trabalhar para comer, senão você vai morrer de fome. Aí vem a invenção da fome. Tudo bem? Então tudo isso tá ligado a você ser obeso, por exemplo. Mas é muito louco como que a obesidade ela vem se tornando uma doença de classes, né? Tipo, é realmente uma doença
de pobre, velho. É. É isso que tá rolando. Né? Não tem rico mais obeso. Não tem. O cara, sei lá, ele sabe compra, o que é mais louco? ele compra uma canetinha se ele não. precisar, mas na maioria das vezes ele não vai precisar porque ele come só produtos frescos, de primeira linha, proteína de Faz qualidade. academia, faz Faz natação. academia, tem esporte, tem tudo. Enquanto o pobre, ele tem que comer miojo, salsicha, Isso, bolacha Nikito, né? E aí com qualquer rango sabe ali. o que é a parada que é o contraponto inacreditável? De que você pega, e é verdade, o pobre Quero é que ver come se vai desse falar o jeito. que eu acho. Não, que o pobre ainda sente fome. Não, eu ia te falar o Não, pior. ele sente fome e aí ele come em poucas horas, por exemplo. Aí é o que você falou, ele fica o dia inteiro com fome, porque tá no trampo, não tem nada, sai 5 horas da manhã, aí ele sai pra almoçar, ele não tem grana, ele tá com fome, ele só tem uma grana, vai lá e come um pacote de bolacha, ou 2. Tô entendendo? Que é pior uma nem coisa é isso, ele Alberto. sente fome e fica O gordo. pior é que E isso, sente fome. isso Exatamente. também é um problema Olha de que segurança loucura. pública. Por quê? Vamos saber agora, gente. Isso é um problema de segurança pública. Gente gorda quer... Opa, Que tu não acha que tem que Vai- comer bem, Legal. comer melhor pra você ter uma formação maior do seu cérebro? Ah, isso é verdade. E teve... Você não tem que ingerir vitaminas, né, calorias, Tem. pra você desenvolver a neuroplasticidade do seu cérebro, começar... Na primeira a gente infância tava ali, conversando né? sobre É. isso com o Galo. Né? O Galo O Galo virou e falou falou isso assim, ali, pô, velho, que não coisa faz foda. sentido, não tem lógica o crime. O cara pegar uma arma de 7 mil reais pra roubar um celular de 100. E aí, por que tipo, a gente até tava conversando isso assim, tipo, é óbvio, né? Não é, vai saltar um banco. Mas é melhor o cara assaltar um banco. Aí o cara virou e falou assim, mano, mas como é que você acha que esse cara vai assaltar banco? Se eles entrar dentro do banco e olhar lá tesourarias, não sabe o que tem ali dentro. Né? Então, assim, é um pessoal que come mal, que não se alimenta bem, e isso é prejudicial para a formação do seu cérebro, para a sua inteligência. Você tem que comer bem. Você percebe? O que ele tá falando pra gente? Tudo tá interligado.